Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo. Quem reclamar de volume é liberal, que isso fique bem claro, tá? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ouvir aqui um vídeo, né, da nossa querida Uma Russa no Brasil. Opinião dos russos que viveram na época da União Soviética. Recomendo que vocês sigam, que se inscrevam no canal dela, porque é espetacular. E vocês também que têm interesse em aprender russo, excelente professora de russo, uma pessoa, né, nativa e que fala um português fenomenal. Deixa eu aqui elogiar o português dela, tá? Meu Deus, como ela fala bem, cara, né? É uma coisa de doido. Os links vão estar todos abaixo aí no vídeo. E vamos tentar agora. Quem sabe a sétima vez é a que dá certo, né? Do Brasil, Valéria Faminar. E o vídeo de hoje, acho que é o vídeo mais esperado desse canal. Pela quantidade das mensagens e comentários que eu recebi pedindo, assim, entrevistar as pessoas que viveram de fato na época da União Soviética, não aquelas pessoas que ficam fantasiando sobre aquele tempo, não, mas que viveram, que presenciaram, que sabem o que de fato é a União Soviética, com certeza esse vídeo bateu todos os recordes. Vocês queriam muito e eu, obviamente, estou obedecendo, né, já que vocês querem saber a verdade. Eu entrevistei as pessoas. Na verdade, esse vídeo demorou bastante para sair. Entrevistei as pessoas ainda ano passado, quando eu estava na Rússia, no final do ano. Então, também é importante levar em consideração que todas as pessoas falaram, né, tudo que elas falaram, fora do contexto da guerra. Mas eu acho que é muito importante que esse vídeo saia agora, porque dentro dele a gente já tem várias respostas porque a população mais velha gosta tanto do Putin e apoia tanto tudo que ele está fazendo. Vocês vão ver agora as respostas, vocês vão entender o que estou falando. Eu acho muito importante prestar atenção nessas coisas para entender não só, né, se as pessoas querem ou não querem voltar para a União Soviética, mas também entender um pouco mais da situação atual. Eu acho esse vídeo e esse conteúdo importantíssimo, por quê? Porque ele tem uma possibilidade real, né, de lutar um pouco contra a corrente do anticomunismo, né, que é algo que perpassa o nosso dia a dia, que é algo que perpassa, sem parar um segundo, né, a nossa realidade desde o momento em que nós nascemos, né, no Ocidente. Quando interessa para o poder hegemônico que nós sejamos ocidentais, leia-se propaganda, leia-se ideologia, né, o pau canta. Quando não interessa, aí a gente é cucaracha e periferia, né? E esse vídeo vai ser legal porque a gente vai estar vendo as pessoas falando ao vivo, né? Obviamente elas não estão ao vivo, né? Vão ver as pessoas sendo entrevistadas, né? E falando continuadamente sobre o que elas viveram, né? Vamos ver mais um pouco para a gente traçar maiores comentários, né? Quem sou eu na fila do pão para comentar? Mas eu tenho algum estudo de sovietologia nessa minha vida, né? E, obviamente, à medida que os tópicos forem surgindo no vídeo, eu vou me permitindo um comentário ou outro. Ai, ai. Hoje vai ser hard. Hoje vai ser complexo. Nossa senhora, e aí o negócio para de funcionar. Jovens, riam do velho. Antes de mostrar agora para vocês as respostas dos entrevistados, eu quero deixar bem claro uma coisa. As pessoas que perguntei, algumas pessoas eu conheço, algumas pessoas não conheço, mas nunca com nenhuma dessas pessoas eu falei sobre a União Soviética antes. Então, assim, antes de gravar, eu não sabia a opinião de nenhuma dessas pessoas. Assim, obviamente eu pedi permissão para gravar, mas eu só perguntava na hora de apontar a câmera e começar a gravar. Começava a gravar, fazia perguntas, a pessoa respondia do jeito que ela achava certo. Então, assim... O anticomunismo é uma coisa tão contumaz e tão rasteira, né? A eslavofobia, em geral, é uma coisa tão contumaz e tão rasteira, né? Que você vê que ela
que resolveu produzir um conteúdo entrevistando as pessoas, se sente compelida a fazer um disclaimer antes, porque ela tem uma vida de preconceitos atrás dela, que já garante para ela que qualquer um que falar uma vírgula elogiando vai aparecer um corno nos comentários dela para falar: você paga pela Rússia, essas pessoas são contratadas, são atores contratados. Olha que coisa absurda, cara. Ela tem que ficar cheia de dedos, cheia de não me toques. Por quê? Porque o simples fato dela ser russa já é o bastante pra ela ser da KGB, tá? Já é o bastante pra ela ser da KGB, né? Então, assim, é foda. É foda, né? Isso que a gente vê o tempo todo. E depois, orientalismo não existe, russofobia não existe, né? É foda, né? Então, assim, não é à toa que ela tá fazendo isso. Ela tá fazendo isso porque isso já aconteceu milhares de vezes antes. Ah, mas se elas não falarem isso, elas morrem. Quem que mata elas? O espírito de Stalin, né? O poltergeist, o fantasma brincalhão Stalin, derruba uma picareta na cabeça da pessoa que fala uma vírgula sobre o período soviético que não seja de acordo, né, com aquilo que os ditames da propaganda da ideologia ocidental possa em algum momento ter dito. Se vocês querem falar que eu selecionei as respostas, filtrei uma coisa, né, tirei opiniões que não me agradam, não tem nada disso, gente. Eu tentei ser mais objetivo possível e mostrar para vocês a situação real, o que as pessoas acham sobre a época da União Soviética e se elas gostariam de voltar para aquele tempo. Então agora, bora para as respostas. Как вам жилось в Советском Союзе? Прекрасно. Заработки были постоянные. И машины покупала, и все покупала, и все это было за... E Vichoco Pucala. Eu comprava tudo. Eu comprava tudo. Olha que bonito, cara. Olha que bonito. Мы что, заработаем? Ah, não, peraí. Eu vou subir aqui o chat, tá? Só nesse. Pra vocês, né, que não falam russo, poderem ver as respostas, tá? Fica melhor assim, gente. Desculpa, tá? Завтра, в этот день. Значит, была стабильность. Стабильность. А сейчас как? Сейчас я живу на хорошую пенсию. 23 400 пенсия, 760 это самарских. И я как медаль за доблестный труд тоже получаю. Хотели бы вернуться в Советский Союз? Нет, не хочу, мне и сейчас хорошо. Не скучаете по Советскому Союзу? Нет, скучаю, конечно. Тогда у нас была стабильность. А сейчас будет ли стабильность это? Ну, я думаю, при Путине будет стабильность. Olha que interessante, né? Olha que interessante aqui. Como que era? A gente tinha estabilidade, a gente tinha acesso às compras, eu podia comprar de tudo. E agora? Agora ela é uma pessoa que vive melhor do que a maioria das pessoas, né? É uma pessoa, nós estamos falando de uma medalhista aqui, né? Parabéns para ela, ninguém ganhava medalha à toa, tá? Mas ela hoje tem uma estabilidade que não é uma estabilidade comum para todos. Por quê? Porque ela tem 3 pensões. Ela tem 3 pensões, né? É nessa hora que a gente vê a ruptura que se dá, tá? A ruptura que se dá do próprio tecido social e como que o individualismo volta a perpassar, tá? Como ela foi beneficiada pela igualdade, ela não sente necessariamente a necessidade de voltar para ela, mas ela se questiona: será que teremos estabilidade? Olha que loucura, né, cara? O ser humano
é muito contraditória. E a gente tem que entender esses limites também, né? E por que que hoje em dia ela vai pensar assim e por que que ela não pensaria assim? Porque uma coisa que a gente tem que entender, né, e que muita gente não entende, né? Muita gente que está iniciando seus estudos, muita gente que está começando a estudar, né, o que são as ideias comunistas, né? A pessoa não entende que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? As pessoas não entendem que uma mudança radical do modo de produção, ela não é uma mudança só radical econômica. Ela é uma mudança radical social, ela é uma mudança radical cultural, ela é uma mudança radical do pensamento. Por que que a gente precisa de uma transição? Por que que a gente não pode simplesmente ter a revolução e no outro dia de manhã ter uma sociedade comunista? Porque nós todos nascemos e somos formatados em uma outra sociabilidade, né? No caso dela, não necessariamente, né? Vamos pegar aqui, né, que a gente deve estar falando de uma senhora dos seus entre 65 e 75 anos, né? Nós estamos tendo uma entrevista de 2021, então ela foi uma criança durante o período khrushchevita. Ela já nasce sobre uma sociabilidade que já é uma sociabilidade do reformismo contemporâneo. Por mais que seja muito melhor do que o que tenhamos hoje, ainda assim é uma outra sociabilidade. É uma outra formação social. Uma formação social que cada vez mais foi permeada pelo individualismo, que cada vez mais foi permeada por uma concepção do tecido social muito mais fraca, muito menos coletiva, muito menos verdadeiramente marxista-leninista do que as gerações anteriores a dela. E essa mulher está vivendo há pelo menos 30 anos, ou seja, quase metade da sua vida, sob uma sociabilidade capitalista, né? Então você vê como é que as contradições batem. Você entende como que as contradições batem, né? Essas contradições são normais e são inerentes, e é por isso que é uma via tão longa. Ontem eu estava conversando com esse amigo meu, que eu tinha mencionado para vocês fora da gravação, para quem estava na Twitch, e uma das coisas que ele me perguntou foi isso: João, o que eu tenho dificuldade é de ver o comunismo como uma utopia. Porque eu não consigo entender como que nessa sociedade nossa a gente vai mudar assim, como que eu vou falar para as pessoas pensarem no todo e não pensarem no próprio umbigo. E eu virei para ele e falei assim, cara, é exatamente por isso que as coisas são transicionadas. E a gente tem que pensar também que outras sociabilidades e outras formações sociais não conseguiriam ver isso, sabe? Se eu tivesse tendo essa conversa com vocês, não na internet em 2022, mas sentado numa ágora em Atenas, no século VI a.C., a gente não ia conseguir sair da grande divisão entre Atenas e suas cidades-estados e a Confederação Lacedemônica. Vocês entendem? Se eu tivesse tendo essa conversa em Roma, Roma era eterna. Todo império se considera eterno até que ele morre. Até que ele passa. Esse é um trabalho transgeracional, e não só transgeracional num período humano, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas que falam assim, a NEP de 1000 anos, não aconteceu ainda ontem, elas estão perpassadas por um imediatismo, que é um imediatismo que vem da sociabilidade da burguesia. Esse individualismo, esse atomismo, esse imediatismo vem da nossa sociabilidade. Vocês entendem isso? И наши дети больше не будут влезать в эти ипотеки. А так вот сейчас дочка влезла в ипотеку, внук влезет. Ну, все равно, они живут стабильно. Стабильно. При Путине сейчас они живут стабильно, зарабатывают зарплату. В общем, при Путине как в Советском Союзе. Да, как в Советском Союзе. Молодец, Путин. Молодец. Я вообще его обожаю и люблю. Как вам
Você vê como é que é isso, né, cara? Como é que a percepção social, quando ela tá afastada, né, de uma materialidade da prática, né? Para mim, eu vivo como eu vivia antes. Por quê? Porque o Estado manteve as minhas pensões. Minha filha está endividada. Minha filha está endividada. Eu não estou. Antes a gente não se endividava, mas eu também não estou endividada. Então, para mim, está igual. Só que se para mim está igual, para todos está igual, isso já não é mais uma pergunta. Por quê? Porque mudou a forma de se pensar essa sociabilidade, né? A gente tem que pensar, né, que hoje em dia a Rússia é um Estado capitalista. A Rússia é um Estado LGBTQIA+ fóbico, né? A Rússia é um Estado onde a ortodoxia russa, que é um câncer, como normalmente todas as religiões de matriz conservadora tendem-se a se tornar, porque elas são necessariamente mantenedoras do status quo, tornam, né? Só que ela tem um limite na frente dela. Um limite do que ela consegue perceber e do que ela não consegue perceber. E aí ficam essas contradições, né? E nós temos que pensar como que a gente consegue trabalhar essas contradições, né? Enfim, vamos ver essa próxima senhorinha, né? Não sei se a vida a tratou pior, mas ela aparenta ser um pouco mais velha do que a outra, né? Pode ser uma falsa impressão minha, né? Mas pelo tamanho do nariz, pelo tamanho da orelha, gente, que continuam crescendo, eu vou supor que se a outra senhora tinha de 65 a 75, nós subimos 10 anos aqui de 75 a 85. Жилось при Советском Союзе? Неплохо жилось. Все было. И дача, и машины, квартира. Хорошо жилось. А сейчас как живется? И сейчас не хуже. Хотели бы вернуться в Да Советский нет, Союз? не нать. Нет, не хотели бы? Нет, Почему? мне сейчас неплохо. Почему Ну, не- если мне хорошо тоже, ну зачем туда возвращаться? Президент мне нравится. Голосовать я за него ходила. Поэтому, ну что я буду... Você vê que é a percepção individual, né? É uma percepção individual. Se eu estou bem, por que eu quero voltar? E por que a geral ama Putin, cara? A geral ama Putin porque nós estamos fazendo essa entrevista na Rússia, e o Putin é, antes de tudo, um grão russófilo, né? O Putin, ele é um grão russo. O que isso significa dizer? Quando se teve a Revolução, né, uma das primeiras coisas que foi combatida foi o quê? O nacionalismo chauvinista grão-russo. Tá? O que era esse nacionalismo chauvinista grão-russo? A Rússia imperial, a Rússia da Ucrânia, a Rússia do Tsar, era uma Rússia muito diferente para quem era etnicamente russo e para todas as outras etnias que viviam ali. E, gente, é um balaio de etnias. A gente tem que pensar que nós estamos falando de um país que, a esta época, né, na época czarista, fazia fronteira com os Estados Unidos e com o Japão, cada um de um lado. Tá? Alasca já foi russo, gente, lembrem-se disso. Tá? Nós estamos falando de um país que perpassava massas continentais do tamanho da nossa terra, né? Neste país, um caldeirão étnico, todo mundo era verde, mas quem era grão-russo era verde claro e quem não era grão-russo era verde escuro e ficava lá atrás. Toda essa legislação grão-russa foi abolida, tá? Pela Revolução, né? Tenho certeza que se ela não tivesse na Rússia, se ela tivesse no Cazaquistão, se ela tivesse na Geórgia, se ela tivesse
mesmo na Ucrânia. Se ela tivesse na Ásia Central mais para lá, enfim, né? Se ela tivesse em Irkut, não importa. Talvez nós tivéssemos uma percepção diferente, né? Mas a gente tem que entender que o pós-União Soviética foi brutalmente traumático. A queda foi uma implosão, as pessoas morriam de fome, a estabilidade foi perdida da noite para o dia. O Putin trouxe de volta aos grão-russos, de uma forma brutalmente conservadora e capitalista, uma estabilidade que faz eles compararem, sob uma perspectiva individualista, sob uma perspectiva capitalista, com a estabilidade que eles tiveram antes. Mas essa estabilidade é para todas, essa estabilidade vem a que preço? Minha filha está endividada, mas eu tenho 3 pensões, então tá tudo bem, tá tudo normal. Хорошо мне живется. При Eu, нынешнем президенте хорошо. Хорошо, да. Пенсии нормальные. Все хорошо. Pensia normal e viciou хорошо. A pensão tá normal, tá tudo bem. Что-то плохое было в Советском Союзе? Ну, немножко был кое-на что дефицит, а сейчас, конечно, всего изобилие. Только всего, а так все нормально. Какая Antes algumas coisas faltavam, hoje tem abundância. Abundância para quem? Abundância para quem? Essa que é a pergunta que passa, né? Eu no eu verso. Hoje em dia, eu, que tenho uma pensão, consigo chegar nisso. Vocês entendem a diferença de uma perspectiva individualista da sociedade para uma perspectiva coletiva da sociedade? E aí, gente, a gente tem que pensar outras coisas também, né? Que é o seguinte: qual é o acúmulo material que se tinha naquele tempo? Quais eram as dificuldades que se tinham naquele tempo? Quais são as dificuldades que se tem hoje? Como que isso é dividido socialmente? Né? Como que isso é dividido socialmente, né? Numa sociedade que volta a envelhecer, eu manter os idosos do meu lado, oi Jair Messias Bolsonaro, é muito importante eleitoralmente. E às vezes precisa de muito pouco. Às vezes precisa de muito pouco, né? A gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender isso, que são perspectivas conflitantes. Ao mesmo tempo, a gente vê, né, quais são os elogios, né, e há quase ausência de crítica. Qual que é a crítica? Às vezes tinha pouca abundância na pluralidade dos produtos, né? Enfim. какая была жизнь в Советском Союзе? Хорошая жизнь была. Не жалуемся. Хорошо жилось? Хорошо. Отлично жилось. А что хорошего? O olhinho brilhou agora, não brilhou? O olhinho do senhor brilhou agora, viu? Nossa, tocou o hino aqui no final, né? Tocou o hino no final. было? Все хорошее было. Еле Viciou Harachô Bila. Tudo era bom. Tudo era bom. O que era bom? Tudo era bom. натуральные продукты. Вот. В деревне жил вот до 18 лет. Двери не закрывались, не это самое, все. Где-то что-то, у кого чего, все деревни собирались, помогали тем, кто... Olha isso, cara. Olha isso. Eu vivia num vilarejo, ninguém fechava a porta. Se alguém precisava de alguma coisa, todo mundo se juntava para ajudar. Cara, não tem nada mais humano do que isso. Isso é o ser humano, gente. Isso é o ser humano, cara. Sabe? Quando você pega o calhamaço do Lucas falando de ontologia do ser social, é um tanto de palavra complicada, é um tanto de conceito difícil pra gente entender isso. Pra gente entender isso. Ontologia vem do infinitivo do verbo grego ser, torron, tá? O verbo ser em grego é o verbo torron, tá? Eles usam a partícula to antes e ron,
né? Ron é Omicron, né? É N e isso está no infinitivo, o ser, tá? Logia vem de logos, tá? Então é o estudo do ser. A ontologia social é a gente compreender o ser humano não como um átomo, não como algo separado do resto da humanidade. É entender que nós somos, eu sou a partir do momento que nós somos. Que o indivíduo floresce quando o individualismo morre. É uma outra perspectiva do tecido social. Esse homem viveu isso. Quantos de nós podemos falar que nós vivemos isso? Ubuntu, para quem não sabe, né, o termo Ubuntu, tem uma historinha, cara, que eu acho muito bonitinha, que é o seguinte. Vou me permitir contar a historinha, tá bom? Ouvi essa historinha, tá? Que é uma historinha inventada para explicar o conceito de Ubuntu no podcast Era Uma Vez um Podcast, que é um podcast com histórias infantis, que é excelente. Você que tem filho, ouça o Era Uma Vez um Podcast, tá? Um antropólogo qualquer vai para uma vila na África, tá? E ele decide fazer um experimentinho social ali. Ele pega uma cesta de frutas muito gostosas, coloca ela numa árvore, chama as crianças da vila e fala assim: gente, vamos fazer uma corrida. Quem chegar lá primeiro ganha a cesta de frutinha. Aí os meninos falam: não, que legal, vamos fazer uma corrida, vamos sim. E aí ele coloca todo mundo perfilado, todo mundo em linha bonitinho para fazer a corrida e grita já. Os meninos começam a correr e sabe o que os meninos fazem? Os meninos todos se dão as mãos e chegam juntos na cesta. Quem ganhou? Todos ganharam. E ele fica impressionado com aquilo e fala: por que vocês se deram a mão? Porque nós todos ganhando, nós todos vamos ter e a gente vive em comunidade. Porque eu somos nós. Isso é Ubuntu. Vocês percebem como que a formação social e a ontologia do capitalismo, né, baseada na atomização do ser, ela não é natural, ela é mais uma construção social e que existem diversas outras construções sociais possíveis, muito mais libertadoras para o que nós, seres humanos, somos, para o nosso ser social. Isso é Ubuntu, isso é o socialismo. Строили вот мои родители. Никого не приглашали, ничего, все мужики, мужчины пришли, помогли, все, покушали и все, разошлись. На второй день опять пришли, все нормально. Все, ну как, в магазинах, конечно, но не было того, что сейчас есть, которое есть нельзя, вот с продуктов. Все было натурально, жили своим хозяйством, все. Какие-то отрицательные были черты? Ну, отрицательные моменты. Единственное, что не хватало бананов. Olha que legal isso, cara. Olha que legal. Faltava algumas coisas? Faltava. Não tinha banana. Eu gosto de banana. Porra, banana é gostoso pra caralho, cara. A gente vive no paraíso, cara. A gente tem 732 raças diferentes de banana, cara. Esses caras, normalmente na vida, comem um tipo de banana só e já estão batendo palma, cara. Tá? Um tipo de banana só e já estão batendo palma. Então você vê o que faltava. Faltava ter mais. Por que faltava ter mais? Porque a União Soviética, primeiro, foi perseguida desde o momento do seu nascedouro. Vamos lembrar aqui, gente, o que a gente chama de guerra civil, que é um crime historiográfico chamar de guerra civil. São 14 potências invadindo um país semifeudal porque ele ousou ser livre.
Ninguém apanha mais na Segunda Guerra Mundial do que a Rússia, do que a União Soviética. A União Soviética tem perdas que todo mundo somado não tem igual. Termina a Segunda Guerra Mundial como uma das duas maiores potências do planeta. E o que acontece na sequência? Perseguição atrás de perseguição, atrás de perseguição, Guerra Fria. E mesmo com isso tudo, mesmo com o revisionismo, ainda assim, essas pessoas tinham Ubuntu. Essas pessoas tinham uma outra forma de sociabilidade. Uma forma que caminhava rumo à desalienação. Lembrando que no capitalismo as melhores bananas não serão dadas ao povo, mas sim serão exportadas para onde o dinheiro mandar. E a United Fruit, a grande produtora de bananas estadunidense, é diretamente responsável por centenas de milhares de mortes em toda a América Latina, em toda a América Central. Foda. На Новый год обычно в школе давали подарки. Вот там или яблоко, ну, в своих деревнях мало было яблок. Сейчас вот начали уже сажать все больше и больше. А так в основном продукты все эти были. Яблоки вот что-то такое дадут. Это было вообще мандарины, апельсины, там чего как. В деревне, на севере тем более у нас было. Не очень-то покушать. А так все, ягоды, малина, смородина, все вон в лесу, в лугах, везде собирай. Не хочу. Хотели бы вернуться в Советский Союз? Грубо говоря, 50 на 50, может даже 70 на 30. Советский Союз бы я 70 отдал. Но сейчас единственное, что все есть. Все есть, но у людей денег нет. Temos tudo, mas não temos dinheiro. É isso, gente. É isso, sabe? Assim, as pessoas ficam super apegadas. Super apegadas. Por quê? Por causa do fetichismo da mercadoria. Por causa da nossa forma de sociabilidade. As pessoas ficam ridiculamente apegadas às coisas que a gente não pode ter. Sabe? Temos tudo, mas não temos dinheiro. Então não temos nada. Então não temos nada. Nós temos tudo idealista no ideal, mas não temos acesso. Oi, meu amor. Vamos, filho, nós vamos almoçar. Agora tá na hora da gente almoçar, tá? Então tá, eu vou dar tchau pros jovens, então. Eu já fui naquele museu. Você já foi naquele museu? Sim. Então nós vamos voltar no museu, tá bom? Eu já fui naquele Você já foi naquele museu, tá combinado então. Tá? Tô terminando aqui, viu, amor? Jovens, eu vou parar a primeira parte desse react na entrevista desse senhor, porque eu tenho que levar os meninos para almoçar. Se eu conseguir, eu continuo ele hoje. Se eu não conseguir, eu continuo depois a parte 2, tá? Porque eu preciso. Vou só terminar de ver a entrevista desse senhor e nós vamos para... Oi, meu filho. Eu vou fazer xixi. Você vai fazer xixi? Fecha a porta, isso. Encosta a portinha. Muito bem. Все дорожает, все как это вот. В магазин уже ходишь, как в этот в музей, смотришь. Невозможно. Даже молоко было. 2-литровая бутылка 123 рубля. Сейчас захожу 128. Вот буквально 2-3 недели. С чего, откуда, чего берется, не знаю. Никакого контроля, никому ничего не надо. Кто во что гораздо. При коммунистах это не было. Olha isso. Olha isso. Acesso, gente. Acesso é diferente de idealismo. Idealmente, todos nós temos acesso a um PlayStation 5, a um computador top, ao leite. Olha que ele não tá nem falando de nada, gente. Ele não tá falando lá em cima. Já foi, meu amor. O leite nunca
O Eric nunca foi? Né? Quem colocou esses preços? De onde esses preços vêm? Por que esses preços existem? O que está acontecendo aqui? Né? Tudo que ele quer é acesso às suas bananas. E é muito justo. Esse camarada sabe muito bem. Leite não é caviar, gente. Leite é item básico. Все было стабильно. Цены не менялись. Цены, ну, практически. Oi, filhinho. É, filho, é. A mamãe tá chamando, filho. Vai lá que o papai já tá indo. Eu também já tô indo. Vai lá, meu amorzinho. Не менялись. Единственное, что вот тогда на масло было подорожание, то все, ну, в основном все было стабильно. Estabilidade, comida, casa, trabalho, segurança. Tá vendo, gente? Você tem isso hoje? Você já teve isso em algum momento da sua vida? O que é mais importante? O que é mais importante para um ser humano? A possibilidade de talvez um dia ter algo que você não tem. No socialismo não tem iPhone 15, né? Você compra um iPhone por semana. Você viaja para o exterior todo dia. Você mora num iate. Vocês entendem, gente? Vocês entendem a diferença das necessidades e a diferença de uma vida não alienada? Все. И, как говорится, деньги были деньгами. Сейчас так это. Деньги ничто. Как вам жилось? É isso, jovens. Depois eu vou voltar. Vou terminar este react. Tá? Agradecer a todo mundo que tá aqui. Beijo no coração de vocês e o tio volta. Ou mais tarde, ou amanhã, ou outro dia, mas o tio volta. Tchau, tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons.
Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde